Meus irmãos, vamos falar hoje sobre santidade, hein? Algo tão precioso, é um assunto delicado, mas é um assunto muito que a gente devemos prestar bastante atenção, porque o que nos eleva a Deus, o que nos atrai a Deus, o que faz os olhos de Deus ficar atento a nós, o que faz Deus ter os ouvidos atentos à nossa voz, ao nosso clamor, à nossa oração ou ao nosso pedido, a não ser uma vida de santidade. Uma vida de santidade não é uma vida de um dia para o outro. Não tem como eu decidir ser santo, me dedicar uma vida para Deus e não cometer pecado hoje. Primeiro, que não tem como nós vivermos sem pecar. Não tem como. Nós o tempo todo vamos estar cometendo pecado. Tanto interno quanto externo, nós vamos estar cometendo pecado. Mas existe o Jesus. Glória a Deus por ele. Existe o Espírito Santo, que ele nos guia a ter uma vida de santidade. E ele nos fortalece para nós olharmos para Cristo e vivermos para Cristo, somente para Cristo. E através de Jesus nós alcançamos essa vida de santidade. Amém? Eu separei dois versículos, olha, na semana passada só foi um, agora foi dois, estamos melhorando já. E o primeiro versículo está em Romanos, ou o livro de Romanos, escrito por Paulo. Eu gosto do Paulo, Paulo é top. Abraço pro Paulo no céu. Portanto, 12:1, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Olha só, ofereça a Deus em um sacrifício. Uma das primeiras coisas que eu quero deixar em ênfase baseado na palavra, que para ter uma vida de santidade é uma vida de sacrifício. Por quê? Porque a nossa carne ela está propício a fazer o que esse mundo tem a oferecer. O que as paixões da carne, tudo nesse mundo, a nossa carne está mais propícia a fazer a vontade desse mundo, dessa carne. Mas com sacrifício, a gente consegue ter uma vida de santidade. Não, por exemplo, nós estamos no tempo de carnaval agora, pelo menos aqui no Brasil tem bastante carnaval. E eu escolhi não participar das bandas, não participar das festas, não sair e se ter uma vida para Deus, ter uma vida de sacrifício para Deus. Foi um sacrifício que eu fiz, foi uma decisão que eu tomei, foi um sacrifício em minha carne, mas glória a Deus por isso, que é melhor estar com Jesus tocando, ou louvando, ou glorificando Ele, lendo a palavra, ou tendo algum momento com Ele, do que qualquer coisa que esse mundo tem a oferecer. E sacrifício, pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício. O melhor método de nós alcançar a santidade é pelo sacrifício de Jesus. Na verdade, é o único método. Não tem como eu alcançar o nível de santidade, uma vida de santo, pelas minhas forças. Não tem como, não. Hoje eu vou me sentar nessa cadeira e não vou sair para nada. Só vou ler aqui a palavra e vou orar, vou meditar, vou passar tempo com Deus e vou passar o dia todo santo. Não tem como. Existe pecado que a gente mesmo nós não sabemos que nós cometemos, mas o nosso Pai, ele vistoriou o nosso coração, ele sabe nossos pecados. Inclusive, eu acredito que pecado até mesmo que nós não temos ciência e nós cometemos, mas ele tem ciência. Mas glória a Deus que eu creio que nós só vamos ser julgados por aquilo que nós temos ciência. Até aquilo que nós não temos ciência, mas talvez não tão grave assim. Glória a Deus por isso. Em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo. Vivo, eu acredito que seja. Acredito que seja, não. Sacrifício vivo é algo vivo. Algo vivo, algo não morto, tipo, sem vontade, sem ânimo, sem estar com desejo de estar lá, sabe? Eu tô aqui, mas porque eu quero ir pro céu. Não. Eu tô aqui porque eu quero estar aqui, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar vivendo isso, eu quero estar nessa paixão. Amém? Santo e agradável a Deus. Santo e agradável.
primeiro veio o santo, depois veio o agradável. Se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que primeiro ter uma santidade em nosso coração. Eu tenho comigo assim que o Deus ele não está ouvindo nosso Pai, ele não está com os ouvidos e com os olhos atentos para aquelas pessoas que cometem blasfêmia, para aquelas pessoas que cometem pecado perante ele, que estão sempre em uma vida de iniquidade, de uma vida de escarnecendo o nosso Pai, tipo zombando dele, estando afastado dele. Eu não acredito que o nosso Pai está com os ouvidos e os olhos atentos para aquela pessoa, mas é agradável, santo e agradável. Mas quando nós vivemos em santidade, quando nós temos uma vida de santo, nós estamos agradando o nosso Pai. E quando nós é amado, que nós somos amados pelo Pai, eu não vejo nada melhor do que pelo menos vamos pegar nosso pai terreno. Quando nós é anulado nosso pai, a gente quer agradar ele. A gente quer deixar ele feliz, a gente quer que ele se agrade com nós. E a mesma coisa com o nosso pai. A melhor forma de nós agradarmos é somente em santidade. Santidade é o que nós não podemos fazer de Jesus. É o que nós não conseguimos fazer sozinho. A gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a nós prosseguir com Cristo, a nós caminhar com Cristo. A gente pode cair num processo, a gente pode ter falha, a gente pode achar que a gente não está conseguindo, que a gente não consegue, mas se nós perseverarmos e continuarmos, nós vamos ver que o Espírito Santo ele não nos abandonou e ele está tratando, mesmo que pareça que não esteja, parece que nós estamos cometendo o mesmo pecado, as mesmas falhas, mas o Espírito ele está tratando, ele não deixa de tratar conosco. Este é o culto racional diante de Deus, um culto racional, um culto inteligente, um culto inteligente a qual o Senhor vê. Se um ímpio fazer um culto ao Senhor com o coração dele distante do Pai, Deus não vai estar atento. E para um culto racional ser diante do Pai, a gente precisa estar vinculado com Ele. Céus e terra está alinhado. Nós devemos estar em sincronia para estar alinhado com Ele. Amém? Vamos para esse outro versículo aqui. Ele é Pedro. Olha, Pedro é top. Pedro, do apóstolo de Jesus aí, ó. Pedro é conhecido, ó. Mas assim como é santo aquele que chamou, sejam santos vossos também em tudo o que fizeres. Olha só, Jesus, quando ele nos chamou, ele é santo. Ele é santo, ele não foi santo, ele é santo. Glória a Deus por isso. Porque ele vive. Seja um santo, assim como que ele é santo, da mesma forma que Jesus veio aqui da terra, da mesma forma que Jesus caminhou aqui, da mesma forma que Jesus ele viveu, que ele tratou com as pessoas, que ele amou as pessoas, que ele conversou com as pessoas, nós devemos ser da mesma forma. E uma das coisas que Jesus foi aqui na terra, ele foi santo. Ele agradou ao Pai, ele viveu para o Pai. Oh, glória a Deus por isso, por Jesus ter vindo na terra. Amém? Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sejam vós santos em tudo que fizeres. Olha só, ser santos em tudo que fizer. Eu vou só ser santo quando eu estiver com meus irmãos em Cristo. Eu vou só ser santo quando eu estiver na igreja. Negativo. Você vai ser santo quando você estiver no seu quarto. Sabe, naquele momento do seu quarto, beleza, você vai ser santo lá. Você vai ser santo quando nenhum dos seus amigos cristãos está por perto e ninguém sabe que você tem uma vida, quer ver uma vida de santidade. Lá você pode falar palavras top, lá você pode falar outras coisas. Você vai ser santo nesse momento. Você vai ser santo no seu momento mais de tristeza, de mais solidão, o momento de mais de angústia. Você vai ser santo nesse momento. E em tudo nós devemos procurar a santidade. Em tudo nós devemos procurar viver em santidade, viver em santidade.
Amém? Essa é a palavra. Espero que você tenha deixado. Hoje é domingo, amanhã eu irei pro passeio. Então não dará para gravar, eu gravei hoje. Beleza? Aí postar hoje. Top. Deixe seu like aí.